Oi, meu nome é Shirley, eu sou licencianda de Geografia da UNILA e hoje nós vamos falar sobre rios. Os rios são compostos por três partes: as nascentes, o corpo d'água e a foz. O que é uma nascente? Nascente é o local onde surge, por afloramento, água. De onde surge essa água? Do lençol freático, a água subterrânea. Então, nós temos um local ali que tem água subterrânea e surge na superfície da terra a nascente ou o olho d'água, como alguns conhecem. Então, essa nascente acaba dando origem a rios, a lagos, a lagoas, qualquer água acumulada, né? Até represas. Então, essa é daí que surgem esses corpos de água, lago, lagoa, as represas de nascentes. Essas áreas de nascentes são áreas de preservação permanente. Por que essas áreas são áreas de preservação permanente? São APPs. Para proteger as nascentes, a gente precisa da mata ciliar ali para que não haja processos erosivos e não soterre a nascente, para que não haja poluição da água e para que a água seja novamente infiltrada na terra, porque se a gente impermeabiliza o solo, a água da chuva não entra mais solo adentro e ela não recarrega o lençol freático, né? Ela não recarrega a água subterrânea. Então a gente precisa dessas áreas de proteção ambiental para manter a nascente, manter a qualidade da água para que se mantenha a vida para todos nós. E aí nós temos os rios propriamente ditos. O que são os rios? Os rios são os corpos d'água. Existem três tipos de rios. Os rios perenes, que são aqueles que existem o ano inteiro. Os rios intermitentes, que são aqueles que só existem nos períodos da estação chuvosa. E também tem os rios efêmeros, que são aqueles rios que só existem enquanto está chovendo. Então, você está em um local, começa a chover, daqui um espaço de tempo aparece um rio, enquanto chove, aquele rio existe. Parou de chover, dá um tempo depois, esse rio desaparece também. Geralmente, no Brasil, nós temos rios perenes e rios de planície. O que são rios de planície? Rios de planície são rios que são mais lentos. Eles vão passeando, né? Vão criando seu leito pelo solo e conforme eles acham uma barreira, eles contornam a barreira. Eles não têm força suficiente para cavar um caminho, então eles contornam a barreira e vão formando meandros. Então a gente tem aqui imagens tanto do rio Iguaçu, ali perto de Foz do Iguaçu, e do rio Paraná no trecho argentino. A gente consegue ver os meandros do rio e a sua subdivisão em corpos d'água. Então a gente vê aqui no rio Iguaçu, ele consegue se manter praticamente na sua calha original, mas ele faz várias curvas, vários meandros. O rio Paraná, ali naquele trecho selecionado ali, no trecho argentino, ele faz as suas curvas, mas ele também se subdivide em pequenos vários corpos d'água, ou seja, chegou num local onde a vazão do rio foi comprometida, né? Foi afunilada ali, e a água, para continuar seu percurso, procurou outro caminho. Então, o rio Paraná ali, ele se dividiu em pequenos vários corpos d'água que ora se encontram de novo, ora separam de novo e assim eles continuam o seu fluxo até a sua foz. Outra coisa faz parte dos rios também, os afluentes. O que são afluentes? São rios também que desembocam em outros rios, os afluentes ou contribuintes. Então, você tem vários rios que desembocam em outros rios e que contribuem com esse rio principal com a sua própria água.
Então, a gente tem um exemplo aqui do próprio Rio Iguaçu. Essa imagem é um trecho do Rio Iguaçu entre a cidade Cruzeiro do Iguaçu e a cidade Nova Prata do Iguaçu. Então, neste trecho, é possível localizar 3 afluentes. O Rio Chopin, que aparece ali no canto direito inferior. O Rio Guarani, que aparece no canto direito superior, e o Rio Tormenta, que aparece do lado esquerdo superior. Então, nessa situação, nós vemos o Rio Iguaçu como um rio principal, recebendo água de 3 afluentes. O que é importante destacar? Cada um desses rios tem a sua própria bacia hidrográfica. Eles contribuem com as suas águas para o Rio Iguaçu. Portanto, mesmo eles tendo a sua própria bacia hidrográfica, eles fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Agora vamos falar das foz. Tem 3 tipos de foz e a gente vai começar falando da foz em estuário. Como a gente verifica aqui, o Rio Iguaçu ele deságua no Rio Paraná. Primeira observação, o Rio Iguaçu é afluente ou contribuinte do Rio Paraná, porque ele abastece o Rio Paraná com as suas águas. Então, apesar do Rio Iguaçu ter a sua própria bacia hidrográfica, ele também faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná. Como o Rio Iguaçu chega com a sua calha perfeita ali, o seu corpo d'água ele vem diretamente para o Rio Paraná, ele é uma foz em estuário, quer dizer, a calha não se divide, ela vem íntegra, do jeito que o rio vem, ele desemboca em outro corpo d'água, aqui no caso, o Paraná. A foz do Rio Iguaçu, ela fica entre as cidades Foz do Iguaçu, brasileira, Puerto Iguaçu, Argentina e Puerto Presidente Franco, paraguaia. Como é que eu me direciono, como é que eu falo de direção em relação ao rio? Eu destaquei aqui na imagem a ponte a ponte da Fraternidade. Se eu estou ali na ponte da Fraternidade, alguém vem e pergunta assim, para que lado fica o Parque Nacional do Iguaçu? Eu vou falar aqui do local que é a ponte da Fraternidade, que o Parque Nacional do Iguaçu fica a montante, fica na direção da nascente. Então a pessoa vai pegar o rio em direção à nascente e vai chegar no Parque Nacional do Iguaçu. Ou a pessoa chega assim, para que lado fica Puerto Iguaçu? Eu sei que dali onde estou, na Ponte da Fraternidade, Puerto Iguaçu fica em direção à foz do Rio Iguaçu. Então, eu vou dizer que Puerto Iguaçu está jusante. Então, a pessoa vai pegar e acompanhar o rio até a foz do rio e vai chegar em Puerto Iguaçu. Vamos dar outro exemplo. Estamos lá no Rio Tormenta. Aí alguém pergunta assim, para que lado fica o Parque Nacional do Iguaçu? Aí eu sei que lá do Rio Tormenta, para mim chegar no Parque Nacional do Iguaçu, eu tenho que ir em direção à foz do rio. Então eu vou dizer assim, daqui do Rio Chopin, ou Rio Tormenta, o Parque Nacional do Iguaçu está a jusante. Então a pessoa vai seguir o rio até chegar no Parque Nacional do Iguaçu. Aí essa pessoa pergunta assim, e a cidade de Curitiba? Aí eu falo assim, bom, a cidade de Curitiba fica a montante, porque ela fica em direção à nascente do Rio Iguaçu. Então a gente usa essas 2 palavras para se localizar em relação ao rio. A montante, tudo que está em direção à foz, tudo que está em direção à nascente, e jusante, tudo que está relacionado em direção à foz do rio. Existe também a foz em delta. Nós temos aqui a foz do Rio Paraná.
O Rio Paraná, ele deságua ali na região próximo a Buenos Aires, no Oceano Atlântico. Então, o rio e a sua calha principal, eles vão se subdividindo e vão chegando pequenos corpos d'água até o Oceano Atlântico. Então, se você olhar aqui, parece até a raiz de uma árvore. São pequenos vários corpos se subdividindo e chegando ao oceano. Quer dizer, ele não é que nem o Rio Iguaçu, que chega, a sua calha chega íntegra, inteira, direta no Rio Paraná. Não, aqui ele vai se subdividindo em pequenos corpos d'água, ele chega até a aparecer um triângulo, mais ou menos. Aqui a imagem não pega totalmente, mas é tipo um triângulo com vários corpos d'água que desembocam ali no Oceano Atlântico. Esse tipo de foz só acontece em mar e oceano, em rios isso não acontece, e não pode ter corrente marítima aí, porque se tivesse uma corrente marítima, ela entraria continente adentro, né? Ela ia pegar esses pequenos corpos d'água e escavar ali e ia formar um canal tipo estuário. Então, quer dizer, só acontece em mar e oceano, mas não pode ter uma forte corrente marinha na região. Por fim, tem a foz mista. E para exemplificar, eu trouxe a foz do Rio Amazonas. Então, a gente verifica que o Rio Amazonas mantém íntegro o seu corpo d'água até chegar no Oceano Atlântico. Ali, próximo ao Oceano Atlântico, ele até dá uma alargada no seu corpo principal, né? E chega no Oceano Atlântico. Mas ele também se subdivide em pequenos outros corpos d'água que também vão chegar no Oceano Atlântico ali. Então, ele é uma mistura de estuário com delta. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a gaguejada, desculpe qualquer erro e qualquer questão, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Muito obrigada.